tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Vanessa Carla e bem-vindos ao meu canal Todo Jeito Misturado. Gente, hoje eu vim recomendar para vocês alguns filmes cristãos baseados também em fatos reais. E o foco também é para vocês lembrarem que vocês podem pedir algo a Deus, se for conforme a vontade do Senhor. Ele quer receber, Ele quer alegrar o seu coração com seus pedidos, seus sonhos, seus planos, mas que vocês também queiram que sejam os planos, os sonhos de Deus na sua vida, né? Então, eu estava na igreja que eu visito algumas vezes, ainda não congrego, mas eu visito algumas igrejas, e nessa igreja o pastor e a pastora me deram esta pulseira que fala: é impossível, mas Deus pode. Lucas capítulo 18, versículo 27. E nessa pulseira mostra, né, que para Deus nada é impossível. Para a gente, às vezes, é impossível um milagre acontecer, um sonho ser realizado, um objetivo. Mas para o Senhor, nada é impossível. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dos milagres. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas às vezes vocês pedem algo que não agrada o coração do Senhor, que não vai te fazer bem futuramente, que Deus te conhece mais do que vocês conhecem. Então Deus sabe o que é melhor para você. E aí você pede, Ele não te dá, porque Ele sabe que não é o melhor para você, que não é o que você precisa. Então tenha um relacionamento com Deus, tenha intimidade com Deus, para vocês saberem o que Deus quer fazer na sua vida, qual é o seu propósito de vida, seu chamado, seu ministério, seus sonhos com o Senhor. E então, por exemplo, eu escrevo livros e antigamente eu escrevia para o mundo, mas agora eu quero escrever para Deus, porque foi um dos propósitos, um dos talentos que Deus me deu, que é escrever para o Senhor, falando da Bíblia, falando de Deus, Jesus, Espírito Santo, dos cristãos, da igreja, sabe? Um livro que pode até ser fantasia cristã, ficção cristã, mas que foque no evangelho, no evangelizar as pessoas, né? Falar mais, atrair as pessoas para Deus. E então, eu creio que muitos outros sonhos, cantar, atuar, tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus, para a gente, para ajudar o próximo. Então, se você tem um desses sonhos, um desses coisas que você fala, poxa, eu quero muito cantar, ore e converse para ver se é isso que Deus quer para sua vida, que às vezes não é. Por mais que às vezes pareça um sonho bom, às vezes não é para você. Não é o que Deus preparou para sua vida. Então, queira o que Deus preparou, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí vem um caso que a gente quer o que Deus quer, mas demora de acontecer. Deus há tempo para todas as coisas, né? Embaixo dos céus, é bíblico. Então o tempo de Deus não é o nosso. E o tempo nosso, às vezes, não é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. Então queira que tudo seja realizado no tempo de Deus. Porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Às vezes Deus está te preparando para receber aquele sonho, aquele objetivo, aquele projeto, porque você talvez não esteja pronta para isso. Como, por exemplo, um relacionamento. Talvez você não esteja pronto para casar. Então, Deus não vai te dar um relacionamento agora. Ele quer que você se prepare. Claro que você não vai ser uma pessoa perfeita, mas vai estar preparado para o casamento, entendeu? E com a vontade de Deus sendo o centro e etc. Então, queira tudo, né, com Deus. Então, creia, né? Você tem que ter fé que é impossível para você, é difícil para você, mas nada é impossível para o Senhor. Então, você tem que orar, se puder jejuar, ter um relacionamento com Deus, que também não adianta você querer pedir coisas a Deus e não ter um relacionamento com Ele, né? Deus quer sua obediência. Deus quer você seguindo a palavra dele. Deus quer você vivendo uma vida com Ele, de pai e filho, não só de criatura, criação e criador. Então você tem que ter uma vida com Deus. E aí, aos pouquinhos vai tudo se resolvendo, né? As demais coisas serão acrescentadas, né? Primeiro busca o reino de Deus, o Senhor, e as demais coisas, se for da vontade dele, vai ser acrescentada na sua vida. Amém? Então eu estou aqui nesse vídeo também para te dar força, para te dar esperança, para você, sim, pensar positivo sobre esse sonho que você tem, alguma coisa que você pensa que quer se realizar. E é bíblico que Deus se realiza também, né? Acabei esquecendo de trazer minha Bíblia, vou pegar já já. Que é bíblico, né? Ana, ela orou tanto para querer ter um filho, né? Quem sabe é impossível para você ter um filho, mas para Deus nada é impossível. O médico dos médicos, se ele quiser, ele te dará um filho. Demorou, mas teve a criança. E também ela não deixou de orar, de buscar o Senhor. Ela não se afastou do Senhor. Isso tudo conta também, né? Rebeca não. Sara é bem idosa, então as pessoas poderiam falar, nossa, é muito possível ela ter um filho. Deus deu Isaac para ela, um filho dela de Abraão, né? Porque nada para Deus é impossível, mesmo na velhice. E Sara, ela meio que parece que ela duvidou, assim, né? Deu uma risadinha e tal, como assim? E Jesus, né? Deus, ele falou, nada é impossível para mim. Não falou com essas palavras, mas tipo, você tá duvidando? Então Deus não quer que você duvide, Deus quer a sua fé, Deus quer a sua confiança, Deus quer que você esteja com esperança e confie nele e espere, né? O tempo dele, né? Então, às vezes a gente duvida, às vezes a gente questiona, às vezes a gente não acredita. Então, a gente precisa estar em oração, lendo sempre a palavra de Deus para nos dar fé, nos dar esperança e confiar no Senhor, que Ele sabe todas as coisas.
E basicamente é isso, um conselho aqui antes de indicar os filmes pra vocês, que foram filmes que falam sobre isso, sobre milagres que Deus fez na vida das pessoas e milagres reais. Então é incrível, né? A gente vê um filme e quando descobre que é real, fica tudo mais lindo, muito mais emocionante. Então talvez você já conheça esse filme, eu vou resumir um pouquinho pra vocês cada história. E é pra te dar esperança também que sim, nada é impossível para Deus e sim, um milagre Ele pode colocar na sua vida também. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui, nem na Bíblia, nem atualmente. Deus ama todos nós igualmente e quer realizar nossos sonhos, tá? Então vamos aqui com a listinha dos filmes. Estão muitos filmes, esse vídeo já tem 9, mas é assim mesmo, vamos dar conselho e recomendar filmes. Estamos aqui para isso. Esses filmes que estão aqui, se eu não me engano, não focam muito nisso, né? São outros tipos de assunto. Então eu vou focar no filme que realmente fala de milagre, de superação, de fé, do amor de Deus, do amor dos homens, tudo mais. Amém? Vamos lá. O primeiro filme que eu vou recomendar para vocês se chama Milagre do Paraíso. E é um filme que você sendo cristão não pode assistir. Minha prima, ela não é cristã e ela me recomendou esse filme. Eu não lembro se eu assisti antes dela falar, mas eu fiquei tão feliz por ela estar assistindo filmes cristãos, porque tá tudo bem, gente. Mesmo se ela não for cristã, mesmo se você não for cristão, tá tudo bem você pedir algo a Deus para realizar na sua vida, mas queira ter uma vida cristã, queira se converter, queira aceitar Jesus na sua vida, que vai ser muito melhor. E enfim, Milagre do Paraíso conta a história, né, de uma garotinha que ela descobriu que tem uma doença. E aí a família delas pareciam todos cristãos, de fé e tudo mais. Só que quanto mais o tempo passava, mais a mãe dela ia perdendo a fé, que a menina ia piorando e tudo mais. Então fala muito de quando a gente não tem muita paciência em esperar em Deus. Quando a gente acaba deixando a frieza espiritual chegar na nossa vida, a gente perde a fé, a gente perde a confiança no Senhor. E também fala de cura, de milagre, de Deus do impossível, né? E eu tô tentando não dar spoiler dos filmes, mas acho que vai ser difícil. Mas o filme, o título já diz, Milagre do Paraíso. Então Deus faz um milagre através da vida daquela garota. Não, na verdade, não só um milagre. Acontece algo com uma árvore. Eu vou tentar não detalhar muito, mas vou mostrar a foto pra vocês. Que acontece algo com essa árvore, algo que é impossível de ter acontecido, mas aconteceu. Porque pra Deus, nada é impossível. Assista. O segundo filme que eu vou recomendar pra vocês se chama O Céu é de Verdade. E esse filme conta a história de um garotinho que ele é filho do pastor e tem a mãe dele e tudo mais. E ele também começa a não se sentir bem, e aí ele vai ser internado, e aí ele vai dar quase morto, mas ele não morreu. E aí quando ele acorda, quando ele retorna, ele fala que ele viu o céu, que ele teve encontro com Jesus e tudo mais. E aí aquele que é pastor, que a gente fala, não, o pastor tem que crer, o pastor, né, fala da palavra, o pastor não estava acreditando, a esposa dele não estava acreditando, as pessoas ao redor não estavam acreditando de todos os testemunhos que o menino deu sobre o que aconteceu com ele enquanto ele estava descansando, digamos assim. Então, né, é um filme que mostra pra gente que não é porque aquela pessoa é pastor, que aquela pessoa é perfeita, de autoridade, que aquela pessoa vai acreditar em tudo. Não, a pessoa tem que, né, estar em oração também, tem que estar buscando cada vez mais a Deus pra acreditar, né, que o céu é de verdade, pra acreditar que ter a Bíblia é de verdade, o Senhor é de verdade, pra ter um relacionamento com Deus, né? Às vezes a gente pensa que tem e a gente não tem. Às vezes a gente pensa que crê e a gente não crê. Então, impactou muito nessa parte do pastor, mas impactou também na parte da criancinha, uma criancinha muito sábia, uma criancinha que não importa o que falasse, ela sabia o que ela estava crendo, ela sabia o que ela viu e não importa o que as pessoas digam. Então isso serve para você também, mesmo que seja impossível para as pessoas que seu sonho seja realizado, você é o principal que tem que acreditar que vai se realizar. Então creia nisso e o resto Deus faz, aleluia. E também é importante que se Deus te prometeu algo, se Deus já falou com você, porque o Senhor é de perto, o Senhor fala na palavra dele, com o Espírito dele, de diversas formas, o Senhor fala, né? Você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ter essa intimidade com o Senhor, leia a Bíblia. E enfim, o Senhor fala. Então, se Deus te prometeu algo, se Deus já te falou algo que Ele quer realizar na sua vida, você tem que crer, né? E às vezes acontece muito obstáculo para você não acreditar no que Deus falou, ou senão para você não acreditar que vai se realizar, ou senão você fica cansado de esperar. Mas você tem que continuar firme e forte no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Ele já me mostrou muitas vezes. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma coisa assim que está na palavra dele. Então, se Ele te falou algo, se Ele prometeu algo, você tem que crer, você tem que continuar com isso na sua vida, tá? Às vezes até pedir sinais ao Senhor, me confirma, Pai. Mas o primeiro sinal que Deus tem que te dar, além da palavra, é no seu coração, né? Você tem que crer no seu coração. E aí, se Ele quiser fazer milagres, várias coisas impossíveis para você crer que é Ele falando, Ele vai fazer, tá? Primeira passo, você tem que acreditar que foi Ele, né? E você só vai acreditar, só vai entender que foi Ele
tendo um relacionamento com ele, amém? E vamos para o terceiro filme, que fala Até o Último Homem. Gente, que filme. Acho que de todos é um dos meus favoritos aqui. E esse filme, né, conta a vida, baseado em fatos reais também. Milagre do Paraíso, O Céu de Verdade. E este filme que eu tô falando agora é baseado em fatos reais. Tudo foto aí. Então, Até o Último Homem, ele é, né, acho que já é adulto já. E ele queria ser médico. Só que o filme já mostrava que Deus tinha outros planos para a vida dele, né? A gente se prepara para um plano e aí Deus tem algo muito maior, algo muito melhor para sua vida, aleluia? Creia. Não queira também só sonhos pequenos, não. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande, amém? E então, ele tinha esse plano até de ser médico, mas ele não imaginava onde ele seria médico, né? E aí Deus colocou ele no exército, para ele ajudar os soldados, aleluia. E então, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, então ele sabia dos mandamentos do Senhor, né? É importante a gente seguir os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é não matarás, né? A gente não pode tirar a vida de outra pessoa, são seres humanos, por mais que não seja não seja filhos de Deus, por mais que estejam afastados do Senhor, por mais que estejam pessoas erradas, não estamos aqui para esta guerra com seres humanos. Nossa guerra, nosso único inimigo é Satanás. Então não estamos aqui para ser inimigo de raça humana, tá? Se tem alguém para perdoar e para pedir perdão, faça isso agora, porque Deus quer que você ame o próximo. Então ele queria demonstrar esse ato de amor, que por mais que ele tinha que ajudar a equipe dele, ele também não queria prejudicar a outra equipe, que é matando, usando arma. E ele, né, tinha essa fé demais, assim. E ele também guardava o sábado, que é a crença dele, que ele crê. Então ele nunca desistiu de Deus, ele nunca desistiu do que ele acredita. As pessoas tentavam fazer ele desistir, as pessoas maltratavam ele, tanto com palavras, tanto com atitudes, tanto batendo nele, e ele continuou firme e forte. Isso que é fé, glória a Deus. Então, isso que é fé e isso que é amor, né? Tanto por Deus, tanto pela humanidade, e tanto por ele mesmo, né? Se você se decide ser cristão, você tem que ser cristão por inteira, em todas as áreas da sua vida. Não é porque você está com aquele emprego ali que você tem que falar aleluia, fala a Deus. Não é porque você está com aquele emprego que você tem que agir só como aquele emprego quer. Se aquele emprego está te tirando da sua fé, tirando da sua presença do Espírito Santo, te tirando da sua forma de ser cristão, saia desse emprego. Ou continue firme, como foi o Desmond. Ele não saiu, mas ele também não fez o que eles queriam. Ele continuou com a fé dele e ele não pegou arma. Então, depois de todos insistir de Desmond continuar com o pensamento dele, então eles deixaram o Desmond participar da guerra sem arma e falou: você está por sua conta e risco, então vá lá. E Deus o protegeu do começo ao fim. Deus não só o protegeu, como protegeu todos naquela guerra, como ajudou todos naquela guerra e como usou Desmond para ajudar vidas. E ele pedia: por favor, Senhor, me ajude a salvar mais vida. E qual é aqui a questão do vídeo, né? Que eu falei pra você: pedidos, sonhos. E o sonho do Desmond, o pedido do Desmond, o desejo do Desmond era salvar aquelas pessoas. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pedir, aleluia. Ele tinha que orar, ele tinha que clamar ao Senhor para ele conseguir salvar aquelas vidas. E Deus o atendeu, Deus o ouviu. Por quê? Era plano de Deus também salvar aquelas pessoas. Porque ele viu o coração dos Desmond, que era o coração realmente querendo ajudar, amando o próximo e seguindo os mandamentos do Senhor e obedecendo o Senhor e amando a Deus. E então, esse é um dos filmes muito forte, né? Que você mostra um ato de fé, um ato de amor, né? Não só amor por ele mesmo, né? Por Deus, mas também amor ao próximo, por as pessoas, seres humanos. E a fé é ele acreditar que Deus estaria com ele naquela guerra. E ele acreditar que Deus estava falando com ele, né? Mas ele não entendia muito bem: Senhor, eu não tô conseguindo te ouvir, né? Então, era muito barulho, era muita coisa. Então a gente tem que estar com relacionamento com Deus, porque mesmo diante de uma guerra, você conseguirá ouvir a voz do Senhor, aleluia. Então ele conseguiu depois entender, entendi onde o Senhor está querendo que eu vá para resgatar minha vida e tudo mais. É maravilhoso. Eu acho que como cristão a gente entende mais, que ali, em minha opinião, Deus falou com ele naquele momento, quando ele abriu, sabe? Então foi uma reação assim. Então talvez quem não tem relacionamento com Deus, quem não entende muito, pode não perceber que Deus falou com ele ali, que ele ouviu a voz do Senhor, que ele sentiu a presença e obedeceu. E aí foi ajudar mais vidas. E uma das coisas também que o Desmond ele fez foi dizer que ele ia casar com a mulher que ele conheceu e se apaixonou. Então, outra coisa, se você gosta de alguém, se for da vontade de Deus, você tem que orar por isso, você tem que acreditar: não, eu vou me casar com aquela pessoa. Não importa quanto impossível pareça, eu vou me casar com aquela pessoa. Não é pra você se tornar um assediador, obrigar a pessoa a nada, né? Claro que não. Mas pra você ter essa fé, essa esperança de que você pode sim se casar com aquela pessoa. E ele disse e fez, ele se casou com aquela mulher. Se eu não me engano, ela teve uma atitude ruim em relação a isso, né? Que ela queria muito que o Desmond, acho que não
não parasse com isso de ficar dizendo que não vai pegar em arma, se não me engano. Mas depois eu acho que ela se arrependeu, ficou tudo bem. E então é basicamente isso, gente. Assista, maravilhoso esse filme. E vai te dar mais fé. E aí, já que a gente tá falando de casamento, que a gente citou aqui, vamos citar o próximo filme, que é A Prova de Fogo. E é um romance maravilhoso. Eu acho que esse não é baseado em fatos reais, não tenho certeza. E aí esse homem e essa mulher já são casados, mas não estão se dando mais bem. O casamento esfriou, eles só vivem discutindo, né? Faltou o centro ali de Deus na vida deles. Eu acho que nenhum dos dois são cristãos, mas o pai dele é. O pai dele é um homem de muita fé, né? E aí o pai dele falava com ele para tentar, né, se aproximar de Jesus e tudo mais, né? Porque é isso, gente. É muito difícil uma relação estar firme se Deus não for o foco, se Deus não estiver na presença desse casamento, aleluia. Então eles precisavam disso, eles precisavam colocar Deus no centro da vida deles. E eles precisavam lutar um pelo outro, né? Não é porque tem algumas coisas ruins acontecendo que vocês têm que desistir da sua relação. Amém? Se você tiver aí com algum problema no relacionamento, não pode desistir, né? Por mais difícil que seja, continue, tente mais um pouquinho e deixa Deus na frente, que tudo vai se resolver, amém? Deus não gosta de divórcio, então você tem que lutar. Se casou, tem que lutar para dar certo e pedir direção de Deus para que, se é feita a vontade dele, esse casamento acontecer, continuar acontecendo ou não. E então ele usou um livro que o pai dele deu a ele, e ele foi usando esse livro para ver formas para conquistar a sua mulher. Então é muito lindo que ele vai se esforçando, ele vai tentando e cada vez mais vai ficando mais difícil, mas é aí que você não pode desistir. E acho que muita gente fala isso, né? Quanto mais difícil é porque a vitória tá perto de chegar. Então, não desista. E agora o que faltou, que na minha opinião, é ela lutar também pelo relacionamento deles, né? Ela não lutou muito, ela já estava cansada, já estava desistindo de tudo. E ele ficou lutando. Mas talvez seja porque no filme não mostrou a parte que ela lutou no começo. Porque também ficou parecendo que ela tinha feito a parte dela e só faltava ele. Então acho que o filme, né? Mas eu queria muito ver cenas dela lutando também e tudo mais. Mas é muito lindo, isso mostra o amor de um homem por uma mulher, e é isso, vocês têm que conquistar a sua mulher todos os dias, não só quando tem crise no relacionamento, tem que ser todos os dias conquistando a sua mulher, mulheres também todos os dias conquistando seus maridos, e né, e é isso, o pai dele tem um papel muito importante, ele fala assim, algo assim, como é que você lá de amor e tal, e aí o pai dele dá, digamos, na cara dele, falando uma frase muito coisa, porque ele falou algo que ele não gostou que aconteceu com ele, e aí o pai dele fez ele sentir que Cristo também ficou muito triste da forma que ele tratava Jesus, né? Então essa frase é muito impactante. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. E é isso, vamos continuando. E quase estamos terminando, vamos num romancinho ainda, Um Amor para Recordar. E Um Amor para Recordar, eu vou ter que dar spoiler, porque vai fazer sentido aqui qual foi o milagre que aconteceu nesse filme. E então voltem já no minuto, não saiam daí, tá? Bom, Um Amor para Recordar fala de uma jovem que é cristã, fofa, maravilhosa e tem um pai pastor. E ela acaba se aproximando do London para ajudar ele com a peça, ele pediu ajuda dela, mas ele nem queria, ele é um jovem mais rebelde, mais tal. E aí aos pouquinhos eles vão se apaixonando. E ela tinha uma lista de desejos, né? Tem gente que escreve cartas pra Deus, gente. Eu acho isso muito lindo, pedindo coisas ao Senhor, mas claro que também não precisamos ser tão exigentes. Eu mesmo não sou muito fã de ficar fazendo lista, apesar que eu fiz. Na verdade, não foi nem lista de pedindo, foi lista de perguntas a Deus se realizou algumas coisas ou não. Mas tem gente que faz sob pedido e com aquela fé, não. Eu quero isso, eu quero um amor, eu quero um emprego. Então você pode pedir ao Senhor também, mas não sejam tão exigentes. Deixe Deus fazer a vontade dele. E aí, então, essa jovem, ela tinha uma lista também do que ela queria realizar na vida dela. E ele, esse jovem, o London, ele tentou realizar esses desejos dela. Que é lindo também, né? Se você tiver algum amigo, um namorado, alguém na sua vida que também te ajude com seus sonhos, seus planos. É maravilhoso. Eu tenho amigos e família que apoiam muito meus livros, meu canal do YouTube. Então, glória a Deus pela vida deles. Essa é muito importante. Mas se você não tiver, você tem Deus, tá bom? E aí, então, ela fazia essa lista mas isso não era o foco. As listas dela não eram coisas tipo de milagres, coisas impossíveis de acontecer. Eram coisas possíveis. Agora, ele queria também um pedido que era que ela fosse curada, né? Ele não tinha esse relacionamento com Deus. Ela tinha, né, algo que eu não concordei muito, que era jugo desigual ali, eles ficaram juntos, eu acho que ela tinha que esperar ele se converter, mas ele já estava mudando, ele já não era mais o mesmo, glória a Deus. Deus usou ela, assim no filme, né, ficção, não é realidade, se não me engano, mas creio que Deus usou ela pra tocar na vida do London e ele ser uma nova pessoa.
E aí, então, aí ele também queria muito que ela fosse curada, porque ela tem o câncer, né? Ela tem câncer e tudo mais. É um filme muito emocionante. E ela não foi curada. Isso é spoiler. Ela não foi curada. Isso é fato, mas eu não gosto de dar spoiler. Não importa quantos anos faz. O povo fala assim, ai, se tem muitos anos pode dar spoiler de filme, mas eu não gosto. Eu acho que nova geração pode assistir, nunca assistiu, você pode não ter nunca visto esse filme, então eu não queria te dar spoiler. Mas enfim, então ela não foi curada do câncer. Mas o milagre foi que ninguém esperava, assim, tipo, o povo podia até imaginar, será que ela vai ser curada? Será que esse é o milagre do filme? Mas não, o milagre, o impossível de Deus foi London ser uma nova pessoa. Não mostrou ele com vestido totalmente, não mostrou, sei lá, alguma coisa que mostrasse que ele é cristão, tipo, batido na água. Mas o próprio pai dela falou, London, você foi o milagre dela, né? Porque ele pensou que não existe um milagre na vida dela, que ela não teve o câncer. Mas o pai falou, você foi o milagre. O pastor, que não se entendia com ele, depois viu que ele realmente estava se transformando para a honra e glória do Senhor. E é isso, temos que dar chance, como Jamie deu a chance a ele, né? Lutou ali pela vida dele, do jeitinho dela, sem forçar nada, foi falando de Deus aos poucos, da Bíblia e tudo mais. Então, ele foi um milagre. A transformação dele, talvez ele não se tornou cristão ainda, mas ele não era mais a mesma pessoa, não era mais rebelde, irresponsável, se tornou amoroso e tudo mais. Então, ele foi um milagre. E isso pode acontecer também na sua vida. Talvez você queira um milagre de um ser humano. Aleluia. Então, ore por isso, seja a sua casa, para servir ao Senhor, seja um amigo, alguém, um namorado. Ore, que nada para Deus é impossível, amém? E por último, o filme O Impossível. Esse filme não é, tipo, classificado como filme cristão. E eu acho que poucas vezes eles falam de Deus, se é que falam. Mas o que aconteceu foi impossível, né? Entre aspas, impossível para a raça humana, para o olho humano ver. Para Deus, nada é impossível. Porque também foi baseado em fatos reais. Que teve uma tsunami em um lugar, em um país, não sei. Mas vai estar passando algumas fotos aí. Teve essa tsunami por lá. Então, o mar, né? A água encheu esse local. Então, né? Foi levando tudo que vinha pela frente. Então, teve essa família que estava passando férias nesse local e aí foram pegos pela tsunami. Então, vai ser spoiler agora, né, pra falar um pouquinho, né, mas é bem meio que óbvio, porque o nome do filme é Impossível. Pulem pra aí, tá? Não saiam ainda do vídeo, que o vídeo não acabou. Então, o impossível é que essa família toda continuou vivos. Passaram por cada sofrimento, debaixo d'água, fora debaixo d'água. Mas eles sobreviveram, gente. Foi impossível de Deus naquela família. Se o filme fosse cristão, declarado como cristão, se falasse mais de Deus, ia ser um filme mais lindo ainda, mais emocionante ainda. E aí foi onde eu conheci o ator que faz o novo Homem-Aranha, né? O Tom Holland. Foi aí que me apaixonei por essa criança. Ela ainda é uma criancinha, gente, mas um ator muito esperto, inteligente. A criança também, um personagem. E pessoa real, né? Que é baseada em fatos reais. Muito esperto, muito incrível, muito amoroso. Ai, maravilhoso. Me apaixonei por essa família. Então, eles sobreviveram. O pai, a mãe e as três crianças. Entendeu? Então é algo muito possível, né? Imagina aí, ai, credo, tá referindo o nome de Jesus. E já aconteceu isso também na Bíblia, né? É bíblico. Deus trouxe o dilúvio, né? Cheio de água e só sobreviveram que estavam na arca, né? Que foi Noé e sua família. Mas aí foi ainda mais impossível dessa família, porque não estava em arca, né? Não estava em proteção. Eles foram pegos pelo mar. Então, gente, eu fiquei chocada com o que aconteceu, porque é impossível para mim, mas para Deus nada é impossível. Então foi um milagre que ele fez com essa família. Espero que essa família sejam cristãos, né? Sirvam ao Senhor. E foi isso, pessoas! Ai, gente, perdão pelo vídeo longo, mas com certeza valeu a pena, porque é bom esses conselhos que eu dou e também esses filmes vocês vão amar, vai dar mais fé, amor, esperança, tudo que vocês precisam aí com Deus. E espero que quem já assistiu algum desses filmes, comente, que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, por favor, curta pra me ajudar, compartilha com pessoas que amam filmes, principalmente filmes cristãos, para ajudar aqui o canal, para ter mais pessoinhas, tá? Cristão ou não, sejam bem-vindos. Beijos de luz, fiquem com Deus e não percam a fé, tá? É impossível, mas Deus pode. Lucas 18:27.